Fala desse Atlético Mineiro aí, Guilherme. O que deu errado no primeiro turno e o que os caras estão pensando para domingo que não vai dar certo, que o Corinthians vai ganhar. Vamos lá, Marcelo, tudo bem? Um abraço, falar com você também, um prazer. Meu velho, algumas coisas assim, que a gente pode apontar, mas tem que mencionar, não tem como não mencionar a questão dos desfalques, que o Atlético sofreu demais com eles nesse primeiro turno de brasileiro, mas demais num nível acima do que a gente está acostumado, mesmo nas fases ali, que às vezes você vê o seu time com 5, 6 baixos, o Atlético chegou a ter 12 jogadores fora, 7 titulares, chegou aí para jogo sem nenhum lateral esquerdo à disposição, sem nenhum volante à disposição. Então, o Atlético teve alguns jogos nesse Campeonato Brasileiro que realmente foi a campo com uma situação muito precária em relação a alternativas para o Milito trabalhar. Não significa que o Milito é isento de responsabilidade. Eu sou da ala defensora do Milito aqui em BH, eu gosto muito do trabalho dele. Não significa dizer que ele não erra, porque ele erra. Né? E em alguns momentos eu acho que o Milito talvez tenha sido ofensivo demais nesse Galo, talvez tenha faltado um pouco mais de cautela em alguns jogos. É um treinador que sempre joga para vencer. Ele foi campeão mineiro nessa temporada, virando um jogo contra o Cruzeiro, no jogo da volta da final do Mineirão, deixando o time com um zagueiro e se expondo muito. E ali o Atlético corria o risco, estava perdendo o jogo, corria o risco de tomar, né, mais gols e acabar sendo derrotado e perder a final de um jeito bem feio, mas deu muito certo. E ali deu certo, e em alguns outros jogos da temporada deu errado. Ele expôs demais o time. Dá para citar um jogo recente, o Atlético empatou com o Juventude lá em Brasília, o Juventude era mandante, mas o Atlético mandou no jogo, foi muito superior ao Juventude, saiu na frente e vencendo o jogo. Era um time extremamente ofensivo, que marcava lá em cima, que zagueiro ia para o ataque, que volante desprendia da marcação toda hora, e nessa exposição acabou tomando um gol de contra-ataque, e uma das raríssimas chances do Juventude no jogo. Eu acho que o Milito aos poucos está aprendendo a forma ideal de encontrar esse equilíbrio. O Atlético vem de uma ótima vitória contra o Vasco, também na Arena MRV. Um jogo que o time criou muito, porque a gente teve um quarteto ofensivo contra o Vasco, contra o Corinthians será um quinteto, porque contra o Vasco a gente não teve o Arana. Contra o Corinthians volta o Arana, estava suspenso, então o quinteto titular do Atlético, pensando no meio para frente, e o Arana faz parte porque ele é ala nesse esquema do Milito, não é lateral de linha de 4. Tem Arana de um lado e Scarpa do outro. O Scarpa é o ala direito desse time. O Bernard por dentro, e o Bernard, acreditem, amigos corintianos que nos acompanham e não viram os últimos 2 jogos do Atlético, voltou jogando uma bola redonda, bem mais assim, eficiente do que eu achei que ele voltaria jogando depois de tanto tempo fora do país. Paulinho e Hulk na frente. Então é um quinteto muito forte. Só que contra o Vasco a gente conseguiu ter esse quinteto. Só não teve o quinteto porque o Arana estava suspenso, mas os outros 4 jogaram. E ao mesmo tempo equilíbrio. Entrou o Vera no time, que vocês já disseram aí que não tem saudades, mas ele de fato ajudou um pouco ali na marcação do meio campo, que jogou ao lado do Otávio, fez uma partidaça, foi o melhor em campo para mim contra o Vasco, que é o primeiro volante do Atlético. E ele jogou com 3 zagueiros, mais zagueiros realmente. O Milito joga com esquema de 3 zagueiros, mas em vários jogos da temporada, o zagueiro pela direita foi o Saravia, que é lateral direito de ofício e se lança ao ataque também. Então, eu acho que um pouco desse equilíbrio talvez tenha faltado ao Atlético em grande parte do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida a dificuldade maior foi a questão dos desfalques. E a Arena, você me perguntou desse aproveitamento do Galo como mandante. Realmente a Arena ainda não é para o atleticano aquilo que a gente sonhou que fosse, né? Um estádio caldeirão, como é a casa de vocês, a Neoquímica. Eu já fiz vários jogos, né, do Galo contra o Corinthians, né, na Neoquímica, e realmente é um estádio que pulsa, né, um estádio que o que a torcida faz na arquibancada reflete dentro do campo, e era a nossa expectativa, né, porque o Atlético também tem uma torcida de massa, uma torcida que empurra o seu time, e por várias questões, a principal delas, na minha opinião, um problema claro e evidente de acústica. O Vitor estará na Arena no domingo, vai poder atestar o que eu estou dizendo. Agora está começando a melhorar com algumas tecnologias, mas a Arena não é nem de perto o que o atleticano sonhou, nesse sentido de ser um caldeirão. Então isso eu acho que pode ter também interferido nesse aproveitamento. Onde o Corinthians pode explorar aí, cara? De repente as costas do Arana, o Arana é um cara que volta, o Scarpa tá voltando bem também. Como que o Atlético se defende aí também? Onde o Corinthians pode explorar ali para, quem sabe, fazer um gol, vencer o jogo, ou até empatar. mesmo uma pressão que possa ser negativa da torcida do Atlético Mineiro com o time. Daqui a pouco o Corinthians segurar o início do jogo, pode o torcedor do Atlético se voltar contra, começar aquela vaia, algum tipo de reclamação. A gente precisa achar um caminho para o Corinthians seguir para esse domingo aí, Guilherme.
Não, sempre há essa possibilidade, né, de o público da casa acabar jogando contra em algum momento, até porque, e assim, eu falo como jornalista, claro, como setorista do Atlético, mas também como atleticano que frequenta a arquibancada desde que eu nasci, e acho que posso falar isso com tranquilidade, eu acho que vocês vão concordar também, que é um padrão não só do Atlético, mas do Brasil inteiro, o público mudou, né? Hoje em dia o público de estádio é um público muito mais consumidor, portanto muito mais exigente do que era antes, torcedor antes, pelo menos aqui no Atlético isso é uma mudança evidente, era muito mais acostumado a ir ao estádio para fazer o time ganhar e hoje ele vai para ver o time ganhar e para cobrar que o time ganhe. Então isso pode acontecer sim, esse cenário, caso o jogo não comece bom para o nosso lado, pode virar a favor do Corinthians. Agora, em relação a espaços para o time atacar, sem dúvida nenhuma o Atlético teve dois pontos, assim, dá para a gente chamar de calcanhar de Aquiles, assim, desse time no primeiro turno. O primeiro deles é a questão da transição defensiva. É um time que ataca com muita gente e que, quando perde a bola, tem dificuldade para se recompor. Não é um time que se recompõe defensivamente muito rápido. Então, se o Corinthians conseguir explorar essa transição, pode levar perigo, sem dúvida nenhuma, ao Atlético. E também uma situação que eu acho que agora caminha para ser resolvida, que é um pouco de falta de marcação na frente da área. O Atlético joga com 3 zagueiros, mas em alguns momentos da temporada faltou uma marcação um pouco mais firme na frente da área. Eu já defendi, né, nas minhas redes sociais, que esse Atlético do Milito jogue com 2 volantes mais posicionados, realmente, volantes lado a lado, que saem um pouco para o jogo, porque eu acho que esse time precisa disso. Porque realmente esse quinteto que eu mencionei, né, que o Vitor até mencionou que o chat aí ficou um pouco assustado, vamos brincar assim. Eu, assim, particularmente entendo que esse quinteto consegue resolver ofensivamente meio que sozinho, assim. Não depende tanto de um volante pisar na área, de um desses 3 zagueiros descolar e ir à frente. Esses caras vão achar soluções. Esses caras vão incomodar o adversário, seja ele quem for. Então eu sempre cobrei aqui no meu canal, no meu conteúdo, um time mais equilibrado. Por isso eu precisava ver nesse time, né, na minha opinião, era o melhor caminho, 2 volantes mais posicionais. E a gente já viu isso contra o Vasco. Então eu acho que o Milito vai repetir, que o Atlético vai ter novamente 2 volantes que ficam mais guardando posição, vamos dizer assim, e a gente segue com um probleminha ali de transição defensiva, mas é justo dizer que contra o Vasco melhorou e melhorou bem. O Vasco tentou em alguns momentos explorar essa transição, e o Vasco tem jogadores de velocidade ali para puxar um contra-ataque e não conseguiu. O Atlético soube se resguardar defensivamente, mas o fato de ter saído na frente e ampliado o resultado facilitou, porque quando você tem um 2-0 a favor, você não precisa se expor. E o time do Milito, mesmo nessas situações, em muitos momentos do primeiro turno, se expôs, mas eu acho que ele está aprendendo que não precisa ser tão vida louca assim. Tem hora que dá para guardar um pouco mais de posição e não deixar o adversário jogar. Eu espero que isso aconteça também contra o Corinthians.